Oi todo mundo, tá aqui de novo o profeta da bananeira que, para variar, não está na bananeira hoje, né? Mas estou aqui, né, à sombra de uma mangueira belíssima, no quintal da casa dos meus pais, para mais um vídeo que eu já vinha há dias maturando, mas na correria do dia a dia a gente fica sem muito tempo para pensar e para pesquisar e para postar. Mas vamos lá. Eu tava pensando outro dia desse, conversando com o pessoal, assim, que às vezes tem gente que assim tem uma disposição muito grande para trabalhar, para fazer as coisas e tal, mas às vezes não tem um planejamento na vida, sabe? E, e às vezes assim, tem coisas que as pessoas fazem sem planejar, sem pensar muito, e passa-se a vida toda e a pessoa às vezes não constrói, ou então tem uma ideia fixa na cabeça e só quer por aquela ideia, a pessoa nunca se deixa assim levar por alguém, ensinar por alguém, orientar por alguém, nunca se deixa orientar por alguém, e a pessoa quebra a cara. Muitas vezes a pessoa só quebra a cara na vida. E às vezes as pessoas têm que ter a humildade de pedir uma orientação, de estar abertas a um conselho, de estar abertas a ouvir uma palavra de experiência, de alguém que tem uma visão mais aberta, geralmente alguém que esteja de fora de uma situação. E aí eu elaborei uma frase para mim assim: tem gente que nasce para ser barco e tem gente que nasce para ser remo. Um barco sozinho, sem um remo, sem um motor, ou sem um leme, ele vai ficar sempre à deriva, né? Ou no mar, ou num rio, ou num lago. Vai sempre ficar sem direção. É barco? É. Transporta coisa? Transporta. Se locomove? Se locomove. Mas vai ficar sempre à deriva. Enquanto que um remo, ele pode ser usado por uma pessoa que senta dentro do barco, e ele tanto serve para impulsionar o barco para frente, que seja, ou para trás, dependendo, né, de como a pessoa faça uso do remo, como também o remo também pode servir de leme. Se você quer dar, por exemplo, você está remando aqui ou para frente, você quer que ele vá mais para aqui, para esse lado, para a minha direita, então eu vou parar o remo do lado direito e remo do lado esquerdo. Então também serve de leme. Ou seja, quem está com o controle do leme ou do remo, está com o controle da direção do barco, está com o controle de para onde quer que o barco vá. Então tem pessoas que nasceram para ser barco e outras para ser leme. Isso é um fato. E não tem e nisso aqui não tem nada de discriminação, não é nem um pouco discriminatório. Agora, às vezes a gente também é leme na vida de alguém, é remo, mas a gente também às vezes é barco. Ou seja, os papéis também se invertem. Significa que muitas vezes também nós precisamos, por mais que eu seja, eu tenho um espírito de liderança, eu sei conduzir um rebanho, eu sei conduzir uma equipe, eu sei fazer isso, eu sei planejar, eu sei olhar para frente, em algum momento a gente sempre vai precisar de alguém, sabe? E aí eu me lembro agora de uma lição que o apóstolo Paulo, agora não lembro se é a primeira ou segunda carta ou epístola que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 em diante. Eu vou colocar na descrição aqui o texto correto. Ele diz assim: todos nós somos o corpo de Cristo, certo? Uns são olho, outros são ouvido, outros são mão, outros são pé, e nenhum é mais importante do que o outro. Claro, um tem uma função muito importante. O olho, por exemplo, tudo vê, mas o olho não sente cheiro, o olho não come, o olho não faz, não impulsiona o corpo, não bate. Aí o coração vai dizer: não, eu sou mais importante do que todos. Aí o cérebro vai dizer: não, sou eu que comando a todos. E o apóstolo Paulo diz assim: cada um tem sua função. Se você não tiver aquele órgão no corpo, é capaz do corpo todo falecer. Então é a gente entender que a gente sempre precisa uns dos outros. E olha que o apóstolo Paulo estava falando numa visão, cosmovisão ou biomédico visão, de mais de 2000 anos, gente. Aproximadamente 2000 anos. Que assim, o que é que se conhecia da medicina, principalmente da física quântica, do universo quântico, né? De tudo tão pequeno, o que é que se conhecia na época? Não se falava nem átomo. Então assim, orelha era orelha e pé era pé. A gente sabe hoje que nós todos somos feitos de moléculas. E todo o corpo é feito de moléculas. Por acaso uma célula veio parar aqui e se transformou em orelha. Mas poderia ter ido parar no outro canto também e ter se transformado em outra coisa. Então assim,
É tudo feito de matéria, é tudo feito de energia. Ah, é só porque um olho tem uma aparência e uma essência, uma textura e uma finalidade e um nervo que serve para isso, não significa que ele é feito de uma coisa diferente, de uma matéria diferente do que de um rim, do que de um fígado. A pessoa perca o rim para você ver o que é que acontece com o resto do corpo todo. Então, assim, o que ele quis dizer com o apóstolo Paulo é que e se a gente transportasse para a ciência moderna hoje, você tanto poderia ser um fígado, tanto que você poderia ser um cérebro, quanto você poderia ser um olho. E muitas vezes você poderia nem escolher ser isso. Enquanto que a gente, quando é o barco, o remo, a gente escolhe muitas vezes. Ou escolhe entender e aceitar que às vezes a gente precisa realmente tomar os remos, né? Ou seja, as rédeas. E às vezes quando você está numa situação, aquele ditado que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então se você tem um pouquinho a mais de visão e você vê todo mundo cego, é hora de você agir. Certo? De você, não, já que você está pelo menos com um olho, você está vendo alguma coisa, saber conduzir os demais. E isso serve em muitas situações, eu estou falando até metaforicamente falando, não é nem uma questão de você mesmo ter um olho e viver num lugar cheio de pessoas que não têm olho nenhum, né? Que não tem visão nenhuma. Para a quem for dirigida essa palavra vai entender. E muitas vezes você também tem que reconhecer que você, por mais que você esteja enxergando a situação, tem alguém que está com um olhar melhor do que o seu. Eita, um olhar eu botei na orelha. É porque estava coçando aqui, gente. Tem alguém que tem um olhar melhor do que o seu, que enxerga melhor. Por isso que é bom, às vezes, você sempre estar aberto a ouvir a opinião dos outros. Por mais que você não acate. Mas você, pelo menos, ouvir. Alguém tem sempre alguma coisa, uma visão melhor em algum aspecto da vida. Ninguém é super em tudo. Alguém tem sempre alguma coisa para ensinar a gente. Então, seja olho, seja orelha, seja coração, seja cérebro, seja barco ou seja remo. A gente tem que entender que em algum momento da vida alguém vai precisar da gente. Em algum momento da vida também vamos precisar dos outros, porque somos todos parte de uma única criação. E ninguém vive plenamente sozinho. Ninguém consegue. Se tiver uma pessoa vivendo sozinha num lugar, ele vai ter necessidade de alguma coisa. Por mais eremita que você seja, por mais ermitão, que são duas palavras sinônimas, eu acredito, você viver no topo da montanha, em algum momento você vai ter que se locomover em algum lugar para adquirir alguma coisa, seja em troca, seja em compra, seja alguma coisa, porque você não vai conseguir tudo. Se você adoece, cadê? Vai precisar do medicamento. Porque ninguém vai viver a vida toda aí. Não vou nunca passar fome, nunca vou passar frio, nunca vou adoecer, nunca vou nada. Então, nós precisamos uns dos outros. Precisamos agora, entendendo isso, saber como a gente vai lidar com isso. Essa é uma outra história para um outro vídeo neste canal, tá bom? Fique com Deus, beijos a todos.